Olá pessoal, estamos de volta agora para o nosso bloco de número 2 da nossa aula de serviços públicos. Nós falávamos aqui, fazíamos considerações gerais sobre a temática de serviços públicos, tratando sobre conceito, sobre classificação, sobre os princípios que regem aí essa prestação estatal de serviços públicos. Vimos que não é tudo que é prestado pelo Estado pode ser considerado como serviço público. Vimos que existem requisitos específicos, enquanto substrato formal, material e subjetivo. Então, a partir desse estabelecimento de requisitos específicos, a gente criou aqui o nosso conceito e a partir desse conceito a gente consegue diferenciar das demais prestações estatais. Falamos também sobre os princípios específicos e falamos sobre as classificações, classificações aqui existem mais classificações do que as que nós fizemos aqui. Trouxemos as mais importantes, as que são necessárias para que a gente compreenda a lógica da prestação desse serviço público e compreenda assuntos posteriores aqui à nossa conversa, os contratos que são específicos, ou melhor, as questões que são específicas de contrato de concessão e questões que são específicas de contrato de permissão. Bom, a gente vai agora começar a falar sobre o contrato de concessão especificamente. Nós vimos que, enquanto substrato subjetivo, a titularidade do serviço público, a titularidade ela é do Estado, podendo prestar esse serviço de forma direta ou indireta. Portanto, a titularidade ela é estatal, mas a execução do serviço pode vir a ser delegada a particulares. E nesse caso aqui, a delegação ela vai ocorrer para concessionários ou permissionários de serviço público, certo? No que diz respeito ao contrato de concessão, as concessões, aqui, de forma geral, as concessões e permissões têm natureza de contrato, Ambas têm natureza de contrato. A gente vai ver aqui o que é que difere cada uma. Mas o que quer dizer, portanto, se ela tem natureza contratual, aquelas regras previstas na lei de licitações relacionadas a contrato são todas aplicáveis aqui às regras, aos contratos de concessão e permissão, salvo especificidades que nós veremos aqui no que diz respeito a cada um desses contratos. O que eu estou dizendo, portanto, a legislação que trata sobre contratos administrativos, e fiquem atentos à legislação recente, 2021, que atualiza toda a lei de licitações e contratos. Então, nós temos aí a legislação que vai trazer para a gente também bastante informação necessária, já que concessão e permissão tem natureza contratual, mas nós veremos aqui, nesta aula de hoje, as peculiaridades, aquilo que é específico dos contratos de permissão e concessão, e que, portanto, a gente consegue, no momento que tivermos a aula sobre contratos, a gente vai ter, digamos que uma complementação dessa temática como um todo. Mas nós temos que essa legislação ela é aplicada, sim, naquilo que couber, e quando é que não caberá? Quando a gente tiver aqui determinações específicas de concessões e permissões, que nós vamos ver daqui a pouquinho, que difere aí das determinações contidas na Lei Geral de Contratos, tá bom? Vamos lá. Como é que funciona uma concessão de serviço público propriamente? Você já tem uma ideia, diante de tudo que a gente conversou até agora, de como é que funciona isso, mas a administração pública ela faz um processo licitatório, certo? E a gente vai ver que houve uma inovação legislativa, que esse processo licitatório antes só poderia ser executado através da modalidade de concorrência, e agora nós temos uma nova modalidade legítima também para afirmar esses contratos de concessão, que é o diálogo competitivo, certo? E nós temos que a administração pública, através de um processo licitatório, que a gente não vai tratar aqui do processo licitatório em si, porque não é o tema da nossa aula de hoje, mas através de um processo licitatório, ela vai firmar um contrato com uma empresa concessionária. Só que ela, via de regra, nesse contrato de concessão simples, ela não vai pagar, ela não remunera esse contratado, essa concessionária, esse permissionário de forma direta. Quem vai remunerar essa concessionária, quem vai remunerar esse prestador do serviço é o usuário do serviço. Então veja que é um contrato diferenciado. Então a base da relação é a administração pública, através de um processo licitatório, ela contrata uma empresa concessionária, uma empresa permissionária, que, via de regra, na nossa concessão simples, nós vamos ver aqui que tem parcerias público-privadas, é uma outra modalidade de concessão, mas via de regra, naquela concessão simples, essa remuneração do contratado é feita diretamente pelo usuário do serviço. Então, esta é a base da relação desse contrato de concessão. E no contrato de concessão, a empresa
ela vai cobrar desses usuários através de tarifas ou preços públicos, nós já vimos isso, daí ela terá essa remuneração por parte daquele que efetivamente utiliza e não através do Estado diretamente, embora seja o Estado que firmou aquele contrato de concessão com ela. A remuneração é realizada através do usuário do serviço. É legítima, nós já vimos também, a cobrança de tarifa básica pelo serviço de telefonia, alguns serviços que são considerados essenciais. E aí a gente viu uma observação importante relacionada a essa legitimidade, e aqui tem uma segunda observação que eu peço também que vocês anotem, que existe manifestação expressa do STJ na súmula 356, que estabelece que é legítima a cobrança de tarifa básica pelo usuário de serviços de telefonia, embora seja um serviço tido como facultativo. Veja, nós temos aí, quando eu falei para vocês sobre essa possibilidade de um valor mínimo a ser cobrado, eu falei sobre serviços compulsórios, serviços que são prestados, portanto, que o usuário ele não tem como escolher usufruir ou não. Mesmo que ele não usufrua desse serviço, existe uma taxa mínima que é cobrada. Aqui, no que diz respeito à concessionária, existe essa súmula 356 do STJ, que estabelece a possibilidade dessa tarifa, de cobrança de uma tarifa básica, ainda que esse serviço de telefonia seja, e porque o é, considerado um serviço facultativo. Então, súmula 356 do STJ traz pra gente aí essa possibilidade de o estabelecimento de uma tarifa básica mínima diante de um serviço considerado facultativo, diferente da regra que nós vimos lá, que essa cobrança mínima estaria relacionada com serviços de natureza compulsória, tá bom? Bom, no atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente, né, o Estado, que é o poder concedente, prever em favor da concessionária, aí veja, no edital de licitação, a possibilidade de fontes provenientes de receitas alternativas. Eu já havia falado para vocês lá quando eu tratei sobre o princípio da modicidade, e que dentro da lógica do princípio da modicidade, nós tínhamos aí a permissão de forma genérica, né, de que esse concessionário ele buscasse fontes alternativas de receita justamente para manter, ou pelo menos em tese, essa deve ser a intenção, para manter tarifas módicas, né, para manter tarifas que sejam acessíveis para a população, para aquele usuário. Então, só que essa possibilidade da busca de fontes alternativas, ela deve ser autorizada pelo Estado e deve estar prevista no edital de licitação que precede a contratação dessa concessionária, certo? E eu falei para vocês enquanto exemplo, a publicidade de ônibus, aqui a gente permanece com o mesmo exemplo para que vocês consigam aí fixar qual é a lógica empregada. Então, a modicidade da tarifa traz para a gente a lógica dessa possibilidade de cobrança de receitas, que são receitas alternativas, mas é justamente em razão dessa necessidade de que nós tenhamos uma tarifa que seja uma tarifa pagável, uma tarifa que de fato não fira a universalidade, a generalidade, que seja, portanto, acessível à população para que ela realmente possa usufruir daquele serviço que está sendo prestado. A concessão, ela pode ser feita, ela pode ser simples, né? Então nós temos aí duas formas de concessão. A gente vai falar ainda da especial, a especialíssima, digamos assim, que é a parceria público-privada, mas aqui nós temos que a concessão, nessa primeira classificação, ela pode ser simples ou precedida de obra. Veja que a precedida de obra, ela ocorre quando a administração contrata uma empresa para prestar um serviço, né? E essa empresa também é responsável pela execução da obra, a obra que vai preceder a prestação desse serviço propriamente. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo da construção da ponte Rio-Niterói. Então é uma concessão de serviço público e a empresa que construiu a ponte, não foi uma construção direta pelo Estado, a empresa que construiu a ponte até hoje cobra tarifas para ser remunerada em razão dessa obra que foi executada. Nós temos aqui uma promessa de ponte na Bahia, né, para a travessia Salvador-Itaparica, que por enquanto essa travessia ela ainda ocorre através de ferryboat, né, de serviço enfim, serviço que não é um serviço. É um serviço que nós temos, mas não é um serviço que, de fato, a população ela gosta de usufruir, porque a gente tem uma série de problemas na prestação desse serviço. Então, a gente tem uma grande promessa aí, há muitos anos, inclusive, dessa construção de ponte. Então, a ideia é que seja executada da mesma forma. Uma empresa que vai ser contratada para
E aí ela é a concessionária, mas vai ser uma concessão precedida de obra. Ela vai construir essa ponte, certo? E depois ela vai cobrar aí durante muitos anos tarifas daquele que estiver utilizando aquela passagem, aquele pedágio, ela vai cobrar a fim de que ela seja ressarcida desse investimento que ela executou, certo? O contrato de concessão, ele deve ser preciso de licitação, nós já vimos disso, e eu já falei para vocês que existe aí uma inovação legislativa, certo? Nova Lei de Licitações, 14.133/2021, que nos diz que a licitação, ela vai ocorrer na modalidade concorrência ou diálogo competitivo. Eu não vou aqui tecer considerações sobre essa nova modalidade, porque não é o objeto da nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre isso na aula de licitações, certo? Mas, de antemão, vocês já saibam, porque era muito comum ser questionado em prova isso, a modalidade licitatória das concessões, porque uma das diferenças a gente vai ver no que diz respeito à permissão. A permissão ela pode ser feita em qualquer modalidade licitatória, depende apenas da natureza do serviço que vai ser prestado. Nós temos que a concessão ela vai ocorrer através de concorrência ou através de diálogo competitivo. Lembrando que diálogo competitivo é uma nova modalidade prevista pela recente Lei de Licitações, lei publicada agora no ano de 2021, tá bom? Bom, diante dessas informações gerais sobre concessão, temos ainda peculiaridades do contrato de concessão, né? Do contrato específico. Eu disse para vocês que a gente faz uso sim da Legislação Geral de Contratos, a Lei de Licitações e Contratos, a nossa recente Lei de Licitações e Contratos, mas nós temos peculiaridades para os contratos de concessão. Então, aquilo que divergir dessas peculiaridades, obviamente, a gente vai tratar de forma específica e a gente vai utilizar as peculiaridades do contrato de concessão. Aquilo que não houver divergência, a gente faz uso da regra geral de contratos, tá bom? Primeira peculiaridade. Nós temos que a rescisão unilateral / retomada do serviço, nós temos aqui, enquanto expressões sinônimas, temos essa possibilidade nesse contrato de concessão. E ele vai ocorrer por inadimplemento da concessionária. Só que essa rescisão unilateral ou retomada do serviço, no contrato de concessão, tem nomenclaturas diferentes. Se essa retomada ela ocorre por inadimplemento da concessionária, ela vai ser chamada de caducidade. Mas se ela ocorre simplesmente por interesse público, recebe o nome de incampação. Então percebam que eu tenho aqui que a nossa rescisão unilateral, ela existe aqui, a rescisão geral da Lei Geral de Contratos, ela existe aqui também nesse contrato de concessões, mas ela tem a peculiaridade de que ela tem duas nomenclaturas, depende daquilo que deu causa a essa retomada, aquilo que deu causa a essa rescisão unilateral. Se eu estiver diante de inadimplemento da concessionária, será caducidade. Se eu estiver diante de uma retomada pelo interesse público, nós estaremos diante aí do Instituto da Incampação, tá bom? Então, o que é a incampação? É a retomada do serviço, é a rescisão unilateral do contrato de concessão em razão de interesse público. O que é a caducidade? É a retomada do serviço, é a rescisão unilateral do contrato de concessão em razão de inadimplemento do contratado, que nesse nosso caso aqui é a concessionária, tá bom? A partir da fiscalização da execução do contrato, porque este contrato ele está sendo fiscalizado sim e será eternamente pela administração pública, seja o contrato, seja posteriormente quando digamos, a construção da obra. Então o poder público ele deve sim fiscalizar essa obra que precede a prestação do serviço propriamente, assim como vai continuar fiscalizando toda a prestação de serviço até quando ela acabar. Então, a partir dessa fiscalização, se for identificado indícios de irregularidades, o Estado ele pode publicar um decreto de intervenção. Olha aqui também, a gente tem aqui uma peculiaridade, mais uma, né, para o contrato de concessão. Então, se ele fiscaliza e consegue perceber ali qualquer tipo de indício de irregularidade, ele publica um decreto de intervenção e, para este decreto, para a publicação do decreto, não é garantido inicialmente, né, portanto, fazer um contraditório diferido, não é garantido o contraditório em ampla defesa. O dirigente da empresa, ele é afastado e o agente público, ele substitui. A gente tem aí um período de que a administração pública, essa intervenção, ela tem até 30 dias
para iniciar um processo administrativo propriamente. Aí no processo, sim, uma vez o processo esteja aberto, a gente fala em contraditório e ampla defesa. Mas para a publicação do decreto de intervenção e para essa substituição de dirigente máximo naquela concessionária, não é necessário, não haverá, não é que não é necessário, não haverá contraditório e ampla defesa, portanto será um contraditório e ampla defesa postergado, diferido, uma vez que o processo administrativo ele seja efetivamente instaurado. Bom, então ele vai ali fiscalizar, ele vai continuar a sua intervenção, ele, olha, publicou o decreto de intervenção, ele assume, o dirigente máximo é afastado, ele tem até 30 dias para abrir o processo administrativo. Durante esse processo, os princípios que regem o processo administrativo serão o devido processo legal, né, o contraditório para a defesa devem ser respeitados, e ele tem até 180 dias para finalizar essa sua verificação. Finalizada a sua verificação, essa sua intervenção, se não for confirmado os indícios de irregularidade, a intervenção ela é extinta e o interventor ele prestará contas desse período que ficou ali na gestão daquela concessionária. Veja que o Estado a gente está aqui, a gente consegue identificar a lógica da supremacia do interesse público sobre o privado. Veja que há apenas indícios, veja que há essa possibilidade de intervenção inicial sem contraditório, sem ampla defesa, apenas com esses indícios, o Estado verifica e se ao final ele identifica que não há irregularidade, aqueles indícios eles não se confirmaram, ele deve prestar contas, obviamente, a essa concessionária, certo? E encerra a intervenção, aquela intervenção, portanto, estará extinta. Porém, se ele confirma irregularidade, da intervenção pode decorrer a caducidade, porque vocês estão lembrados que a caducidade é aquela forma de rescisão unilateral em razão de inadimplemento do contratado. Então, se eu identifico irregularidades, a gente está ali, portanto, verificando que está havendo inadimplemento contratual, porque a irregularidade não está prevista no contrato, a irregularidade. Então, se ele está fazendo qualquer coisa que seja distinta daquilo acordado em contrato, deve haver, portanto, deve ser identificado esse inadimplemento contratual e deve ser aí a caducidade do contrato imposta a esse contratado, tá bom? É possível também que, mais uma peculiaridade, é possível também que haja uma ocupação temporária dos bens da concessionária a fim de evitar essa interrupção da prestação do serviço. É também garantido o princípio da continuidade, porque veja, se digamos que haja nessa concessionária uma greve desses funcionários lá, que são funcionários particulares dessa concessionária, e o Estado, a fim de garantir que esse serviço não seja interrompido, ele por conta própria, diretamente, pode ocupar esses bens, no caso do meu exemplo, seriam os ônibus, para garantir a continuidade do serviço de transporte. É possível sim, essa ocupação temporária também é uma peculiaridade no contrato de concessão. Agora, essa ocupação temporária, vejam bem, não se confunde com reversão. Reversão, ela ocorre mediante pagamento de indenização, porque é comum que questões tragam aí essa confusão de ocupação temporária e reversão. E reversão, ela ocorre mediante pagamento de indenização ao final do contrato de concessão, certo? Portanto, não há uma ocupação temporária enquanto o contrato está vigente. Reversão ocorre mediante indenização. Ao final desse contrato de concessão, o Estado ele pode reverter aqueles bens que foram atrelados à prestação do serviço da concessionária ao seu patrimônio particular, certo? Mas essa possibilidade de reversão deve estar prevista em contrato e obviamente, se está previsto em contrato, deve estar previsto também em edital, porque o contrato deve replicar as regras estabelecidas no edital. Então, não confundir a ocupação temporária com reversão. A ocupação temporária ela não implica em indenização, exceto se enquanto o Estado estiver ali naquela ocupação ocorreu algum dano que for de sua responsabilidade, aí sim, diante de um prejuízo, ele deve indenizar. Mas a regra, via de regra, portanto, é que essa ocupação temporária não implica em qualquer tipo de indenização, diferente da reversão, que será indenizada, uma vez que esses bens, eles vão sim incorporar o patrimônio estatal, então daí porque a necessidade de indenização, tá bom? Uma outra
questão é que nas concessões de serviço público é possível que as controvérsias elas sejam resolvidas através de formas privadas de resolução de conflitos, inclusive a arbitragem. Então isso está previsto na Lei 11.196 de 2005. Nós temos aí essa possibilidade, essa peculiaridade, também estejam atentos a isso. E no que diz respeito à subcontratação, aqui na legislação específica 8987 de 95 é chamada de subconcessão, tá? E para que haja subconcessão é necessária a realização na modalidade de concorrência. Veja que neste ponto específico a legislação 8987 não foi, acredito que aí ainda deve haver algum tipo de correção posterior, correção legislativa posterior, porque para o contrato de concessão propriamente, nós já falamos sobre isso, antes da nova lei de licitações, exigia-se que ele fosse realizado através da modalidade de concorrência. Agora, concorrência e diálogo competitivo. A subconcessão acompanhava o mesmo raciocínio. Poderia haver a subconcessão desde que tivesse previsto em contrato, em edital, né? E desde que ocorra na modalidade de concorrência, e ainda permanece assim apenas a modalidade de concorrência. Então não confundam, por enquanto não houve qualquer tipo não houve alcance deste artigo 26 da Lei 87 de 95. Então lá ainda consta tão somente a modalidade de concorrência para a realização de contratos de subconcessão, tá bom? Bom, vamos seguindo. Hipóteses de extinção, a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Deixa eu ver só aqui o roteirinho que eu fiz. As hipóteses de extinção do contrato de concessão, tá? Então nós temos também hipóteses que são as hipóteses gerais de extinção de contrato, mas nós temos aqui aquelas específicas, que é a caducidade e encampação, que você já sabe. Eu vou apenas replicar para vocês, para que a gente fique que tenha organizado realmente, né, um roteiro. Hipóteses de extinção, nós temos o advento do contrato, né, o termo contratual, advento do termo contratual, a gente tem um prazo e todos os contratos são firmados com prazos determinados. Então, uma vez a gente chegue, a esse prazo final, só um minutinho. Uma vez que a gente chega a esse prazo final, a gente está falando aí que o contrato ele está extinto, ok? Não foi prorrogado a extinção. Nós temos a hipótese de caducidade, a caducidade por inadimplemento da concessionária, vocês já sabem disso. E nós temos a hipótese de encampação, que é através de uma retomada ou rescisão unilateral em razão de interesse público. Veja que, no que diz respeito a essa encampação e essa retomada, portanto, não em razão do inadimplemento, mas em razão do interesse público, deve existir uma lei que autorize essa realização, certo? E deve ser após prévia indenização. É uma forma de rescisão unilateral, mas é uma forma de rescisão unilateral que exige indenização para esse particular, porque afinal de contas não houve um inadimplemento por sua parte. O que houve é que não há mais, digamos, interesse público nessa delegação, o Estado ele acha agora por bem que é necessário prestar o serviço diretamente, enfim, ele vai ter um processo administrativo, sempre deve haver um processo administrativo, a gente já sabe disso, a administração pública ela é regida pela formalidade, certo? Formalidade barra burocracia, mas é regida por uma importante formalidade para proteção da justamente desse interesse da coletividade. Essa pelo menos deve ser a lógica empregada, essa padronização e formalização de procedimentos para uma maior proteção, e não é diferente aqui. Nesse processo administrativo, que ao final nós teremos como resultado essa encampação, deve trazer a justificativa, deve trazer essa indenização que deve sim ser realizada para esse particular, considerando aí apenas o interesse público e não que houve um inadimplemento por sua parte, que havendo adimplemento a gente estará diante de uma caducidade e não de encampação. Temos a rescisão que ela pode ser consensual, a rescisão pura e simplesmente, né? Não a unilateral. Ela pode ser consensual ou judicial, e ela será judicial quando ela for proposta pelo particular, aí em razão do inadimplemento por parte do poder público, certo? Temos a anulação, que também é uma forma de extinção desse contrato. A anulação, uma vez que seja a qualquer tempo identificado algum tipo de ilegalidade, algum vício, alguma nulidade
originária desse contrato, então, portanto, ele deve ser anulado. Também é uma forma de extinção do contrato de concessão. E por fim nós temos a falência ou extinção de empresa concessionária, ou ainda o falecimento do titular da prestação do serviço, como se tratar aí de uma empresa que vai prestar diretamente o serviço, enfim, um serviço personalíssimo. Aí nós temos também essa possibilidade essa hipótese de extinção do contrato de concessão, tá bom? Seguindo aqui agora nosso roteiro, já bem caminhando para o fim mesmo, temos as parcerias público-privadas, as PPPs, as famosas PPPs. Aí você tem mais uma legislação para anotar. A Lei 11.079 de 2004 é uma lei específica sobre essas parcerias público-privadas, é uma forma especial, digamos assim, de concessão, né? A gente está diante de uma concessão especialíssima. Por quê? Porque ela é especial, ela tem algumas peculiaridades e é apenas elas que a gente vai tratar aqui. Nós temos que é um acordo, essa PPP, essa parceria público-privada, é um acordo firmado entre o particular e o poder público com o objetivo dessa prestação de serviço, ok? De forma, agora, menos dispendiosa que o normal, podendo, aí nesse caso, admitir o fornecimento de bens, execução de obras, enfim, é uma parceria do Estado com um particular concessionário, a fim de que esse serviço ele seja prestado de forma menos dispendiosa, tanto para o particular quanto para o Estado. E aí a gente tem o fruto dessa parceria, que é um serviço prestado para a coletividade, para toda a população, de forma mais eficiente, com tarifas mais módicas, enfim. É o que o nome sugere, é uma parceria entre o particular e o Estado na prestação de serviços públicos. Neste caso aqui dessa parceria, diferente lá da concessão simples, a concessão precedida de obra, essas duas, né? Nós temos que há uma contraprestação pecuniária do ente estatal. Então aqui a gente já tem a primeira grande diferença, né? Porque parceria ela existe na concessão, né? Parceria em sentido amplo, né? Em todas as concessões. Mas a parceria público-privada propriamente aqui, esta prevista na Lei 11.079 de 2004, ela estabelece uma contraprestação pecuniária do Estado, a fim de que seja uma parceria mais efetiva, né, para que você tenha, inclusive, prestações, que seja um serviço menos dispendioso para ambas as partes. Além, né, da existência de compartilhamento de riscos dessa atividade estatal. Então perceba que é realmente o que o nome sugere, uma parceria onde há compartilhamento de custos e compartilhamento de riscos entre essa empresa contratada e o Estado. Duas novas espécies, ela traz pra gente duas novas espécies, portanto, de contrato de concessão. Quando a gente fala de parceria público-privada, a gente está falando de contrato de concessão, mas um contrato de concessão especial. Nós temos duas espécies, que é a concessão patrocinada e a concessão administrativa. Na concessão patrocinada, nós temos que há esse patrocínio por parte do Estado, a fim de garantir a modicidade das tarifas. Esse patrocínio ele pode ser até 70%, ele pode ter até nesse custo até 70% de recursos públicos, certo? Portanto, pelo menos 30% deve ser do contrato custeado pelo próprio usuário, através da cobrança de tarifas, e neste caso aí pode haver uma lei específica que disponha sobre um percentual diferente, mas esta é a regra geral, que pelo menos, ou melhor, que até, não é pelo menos, é que até 70% desses serviços públicos, ou melhor, dos recursos públicos sejam ali utilizados, ficando aí um percentual a ser custeado diretamente pelo usuário. E temos a concessão administrativa, onde a própria administração pública ela é a usuária desse serviço, ela é a usuária direta desse serviço. E essa ela é custeada, portanto, 100% pela própria administração. A gente tem alguns exemplos de parceria público-privada, como construção de presídios, né? Nós temos, salvo engano, um presídio já, eu não lembro, não me recordo agora onde, em que estado fica, mas um presídio que ele foi fruto de uma parceria público-privada, né, onde ele foi custeado 100%, portanto, pelo poder público, e aí ocorre essa parceria. Eles são contratos que derivaram de parcerias público-privadas previstas ali na lei, como já adiantei para vocês, na Lei 11.079 de 2004.
Nós já vimos que a concessão simples, a concessão precisa de obra, ela também houve essa alteração de que deve haver um processo licitatório, deve ser na modalidade de concorrência ou diálogo competitivo, e o mesmo aqui se aplica para a parceria público-privada. E a sustentabilidade financeira e vantagens socioeconômicas dos projetos constituem o que a gente chama de diretriz de contratação de parcerias público-privadas. Então, por quê? Né? Qual é a lógica empregada aí por essas parcerias? É justamente a sustentabilidade financeira e as vantagens socioeconômicas desses projetos que são firmados através de parcerias, através de contratos tão específicos, tá bom? Mas são concessões, só que são concessões especiais trazidas aí por essa lei 11.079 de 2004. Quais peculiaridades dessas parcerias público-privadas? Nós temos o prazo mínimo de 5 anos e o prazo máximo de 35 do contrato, claro, isso falando do contrato. Nós temos que a prestação de serviço como objeto do contrato não precisa ser único, pode também ser acumulado com obra, como o exemplo que eu dei da construção do presídio. Há um compartilhamento de riscos, nós já falamos isso, mas há também um compartilhamento de ganhos que são decorrentes da redução desse risco. Porque veja, se eu tenho um compartilhamento de riscos, eu também vou compartilhar os lucros, os ganhos que esse serviço ele pode ofertar, pode fornecer, porque afinal de contas está havendo aí investimento tanto do Estado quanto da empresa contratada. E uma entidade imparcial, isso é importante também que vocês tenham em mente, deve necessariamente ser instituída para gerir esse contrato de parceria público-privada. Então veja que há esse interesse do Estado e da concessionária, mas deve ser instituída uma entidade imparcial chamada de Sociedade de Propósito Específico, que será uma empresa privada, essa SPE é uma empresa privada, certo? Que irá, portanto, fiscalizar, gerir essa parceria público-privada de maneira imparcial, portanto, ela vai ali tentar estabelecer esse compartilhamento de riscos e de ganhos de forma igualitária entre Estado e concessionária, tá bom? Por fim, nós temos os contratos de permissão de serviço público. Aqui a gente fala dele rapidinho, porque realmente é pouquinha coisa para dizer sobre ele, também previstos na Lei 8987 de 95, perdão. É uma forma de delegação de serviço público, também materializada através de contrato e pode ser realizada por pessoa física ou jurídica. Veja aqui, a gente vai ver aqui quais são as diferenças, né, entre concessão e permissão. O artigo 40 da Lei 8987 estabelece que a permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão e vai observar os termos daquela lei específica, né, a Lei 8987, e as demais normas pertinentes ao tema e, obviamente, o edital de licitação. Neste caso aqui, a lei não estabelece uma modalidade específica, há mais uma diferença em relação à concessão, né? Não estabelece uma modalidade específica de processo licitatório. Por outro lado, estabelece que há uma precariedade, né, e revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Isso é o que está descrito exatamente no artigo 40 da Lei 8987 de 95. No que diz respeito a essa precariedade, há uma discussão doutrinária e uma grande interrogação se há essa precariedade propriamente. Ela ocorre em virtude da natureza contratual das permissões de serviço público ficar mitigada porque veja, eu disse para vocês inicialmente que há uma natureza contratual. Os contratos de permissão e os contratos de permissão, de concessão e permissão têm natureza contratual. Como é que eu posso falar de um contrato precário, né? A gente já chegou aqui até essa aula, vocês já conseguem compreender que são informações que se contradizem. Ou é um contrato ou é precário. Se eu tenho um contrato, eu tenho regras ali estabelecidas que devem ser cumpridas, então não teria aí essa precariedade. Aí, em virtude dessa natureza contratual, essa natureza precária estabelecida pela lei específica, a Lei 8987, ela está mitigada. Por quê? Pode sim ser retomada a qualquer tempo? Pode. Daí a ideia de precariedade prevista no artigo 40. Mas vai ensejar a indenização justamente em razão da natureza
contratual. Exceto aqui essas considerações específicas, naquilo que couber, a gente aplica as regras que nós conversamos aqui sobre concessão, que são muito mais, a gente teve mais informações sobre concessão para tratar. Então, naquilo que couber, a gente replica aqui as informações sobre concessão, exceto essas peculiaridades. Então, quais são as grandes diferenças que nós temos entre concessão e permissão? A concessão, ela vai ocorrer necessariamente através de licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, e nós temos que a permissão ela pode ocorrer em qualquer modalidade adequada ao seu objeto, né, ao objeto que está sendo ali prestado o serviço. A concessão ela pode ser feita com contrato de concessão com pessoas jurídicas ou consórcio de empresas, ao passo que a permissão ela será feita com pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então nós temos aí mais uma diferença entre concessão e permissão. E por fim, enquanto diferença, enquanto divergência, nós temos que a concessão ela exige autorização através de lei específica, ao passo que a permissão, como regra, não é que não pode haver, mas como regra, não depende de lei específica, salvo algumas permissões de natureza especial, quando a lei trouxe aí, portanto, essa determinação. Mas como regra, ela não depende de lei específica, tá bom? Bom, a gente encerrou aqui o nosso tema de serviços públicos, certo? Eu me comprometo mais uma vez em encaminhar para vocês um material em PDF, um roteiro, para que vocês também consigam acompanhar a aula a partir desse roteiro. Sugiro que vocês continuem lendo, revisando sobre o tema e mais do que nunca respondendo questões de concurso, porque aí vocês conseguem sim fixar, me parece que é o caminho, eu insisto muito nisso, que o caminho é mais... de maior sucesso, assim, digamos, para que você consiga fixar o conteúdo é justamente resolvendo questões, né? Me parece que é o mais fácil de fixar, é justamente lendo o material, respondendo questões para saber o nível de fixação do conteúdo que você tem e depois revisando, respondendo questões novamente, tá bom? Eu fico por aqui. Mais uma vez me ponho à disposição na rede social, @professora Caroline Argolo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Até mais, fiquem com Deus.